história, né? Bom, comecei a gravar. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tudo bem. Então paramos aqui na identidade grupal, que o que é a identidade, né, é o que vai diferenciar esse grupo de todos os outros, né? Assim como na identidade individual, né, o que nos diferencia dos outros é aquilo que nos torna únicos, né? Aquilo que faz parte da nossa identidade. Bom, com relação aos grupos, o Martin Barol vai colocar 3 aspectos formativos, né? Formalização organizativa, relações com os grupos e consciência dos membros. Vamos ver o que ele fala sobre esses aspectos. Então, formalização organizativa significa, resumidamente, né, as regras do grupo. Como que esse grupo se organiza? Né? Quais são as normas que regem esse grupo? Então, quais as condições para se pertencer a este grupo? Quais as normas de pertença e exclusão? Então, vou continuar falando lá das torcidas organizadas. Para ser parte da Mancha Verde, tem que ser torcedor do Palmeiras, pô. Né? Se for torcedor do Corinthians, você não vai poder fazer parte. Você vai lá para a Mancha, qual que é do Corinthians? Como que chama a torcida do Gaviões da Fiel? Não. Galinhas da Fiel. Gaviões da Fiel é a escola de samba, não é? Mas também é a torcida Tem a do torcida Corinthians. também. Ah, tá. Beleza. Então, obrigado. Vocês são corintianos, né? Sim. Sim. Ah, tudo bem. Tudo bem. Nada contra. Podia ser Santos e São Paulo, sei lá. Qualquer, que é a primeira que veio na cabeça é Palmeiras e Corinthians. Mas enfim, é isso, né? Se você for corintiano, você vai lá para Gaviões da Fiel, né? Aqui é lugar dos palmeirenses. Isso aqui, se a gente for pensar grupos de adolescentes, grupo até de criança, né? Tem regrinhas básicas para fazer parte. Então tem uma idade lá, né? 5, 6 anos de idade, que as crianças estão muito apegadas à questão do gênero, né? Então elas ficam lá, menina com menina e menina com menino. Então, assim, menina só pode brincar com menina, menino só pode brincar com menino. Aí, se a gente for pensar os adolescentes, vão se agrupando, né, por panelinhas. Então, sei lá, eu vou falar da minha época. Hoje em dia nem sei como é que é. Me ajudem aí, quem puder e quiser. Então, sei lá, na escola lá tem o grupinho do roqueiro, tem o grupinho das patricinhas, tem o grupinho dos nerds. Então, para fazer parte daquele grupo, tem que ter determinadas condições, né? Para fazer parte do outro, tem que ter determinadas condições. Que tribos que vocês dão de exemplo aí para mim? Mais próximos aí de vocês. Nerd eterno. Certo. Viva longa e prospere. O que você quis dizer com isso, Ariadne? Hã? O que você quis dizer com isso sobre o nosso grupo? Não, eu tô falando eu! Tudo bem. Já rolou uma identificação aí, né, Brenda? Ô, Brenda. Então, você viu? Não sabia que nosso grupo era pra ser só de nerds. Não, mas eu falei grupo de adolescente, né? Da escola. Mas enfim, pode ser também, né? Pode ser da faculdade também. Ah, Eu não sei como que tá, tipo, em geral, Jefferson, mas na minha escola, pelo menos era o pessoal que matava a aula, aí tinha os meninos que gostavam de jogar basquete, e aí eles ficavam só entre si, aí tinha um povinho mais comunicativo que saía para as baladinhas depois da escola. Os populares. Os mais popularizinhos. E é isso, e tinha os nerds, né? Sempre tem. Que no caso era eu, como sempre.
Uhum. E para fazer parte de cada grupo tinha que ter determinadas características, né? Para ser os popularzinhos tinha que ir pra balada, tinha que ser bonitinho assim, se vestir bem, alguma coisa assim ou não? Mais descolado, assim. Não sei, porque eu nunca fiz parte disso. Mas você viu, não viu? Ah, eu acho que eles geralmente se vestiam com roupa de marca, tinha iPhone, tinha Instagram, tipo essas coisas mais famosinhas, fotinhos de blogueirinha Uhum. e essas coisinhas assim. E o grupo do basquete tinha, obviamente, que jogar, ou pelo menos gostar de jogar basquete, né? Sim. E o grupinho dos nerds tinha que gostar de estudar. É, E o grupinho dos que matava a aula não podia gostar de estudar. pois é. E geralmente eles eram contra os grupos do nerd. Pois é. Tudo bem. Então, assim, essas condições, essas regras, essas normas de pertença e exclusão do grupo, dos grupos, vão formando a identidade do grupo, né? Bom, então, regras de pertença e exclusão, regulação interna, como que funciona o grupo. Essas normas internas podem ser mais ou menos formais ou informais, rígidas ou flexíveis, etc. Um exemplo é a família, né? Que condições são necessárias para pertencê-la? Então é aquela coisa, né? Tipo, a menina vai arranjar um namorado, o menino vai arranjar, né? Situação hétero, né? Para fazer parte da família, né? Então, né? Que tipo, né? De namorado ou de namorada, o pai ou a mãe ou a família em geral vai aceitar, como vai permitir, né, para fazer parte dessa família, né? Às vezes se é um gosto muito peculiar da menina que a família não concorde, esse coitado desse namoradinho vai ter que penar um pouco, né, se o objetivo dele for fazer parte daquela família, né? Porque aquela família tem uma determinada identidade. Às vezes coisas assim bem básicas, então tipo, sei lá, família. Coisas que eu ouvi falar, por exemplo, família de japoneses muito rígidas, algumas não aceitavam que filho e filha namorasse com ocidentais, mesmo morando no Brasil, né, para preservar a raça, a cultura, enfim, japonesa. Famílias de judeus também tem isso, né? Geralmente são um grupo mais fechado, né? Tem que cumprir determinados critérios para poder fazer parte desse grupo, dessa família. E assim vai. E a regulação das partes, né? Como se relacionam entre si, como que são definidos esses papéis. Tudo isso são regras, né? A formalização organizativa, como se organiza esse grupo. Tudo isso vai determinar a identidade desse grupo. O nome, o título de um grupo não tem tanta força se suas relações internas não estão bem definidas, se as partes agem contra a sua regulação. Isso enfraquece o grupo, né? Ou a coesão grupal. Aí o exemplo lá do Martim Baró. Na sociedade repressora de El Salvador, conforme as pessoas foram adquirindo consciência social, se organizaram em grupos contra o Estado repressor. Os grupos com interesses comuns foram se aglutinando até levarem às ruas uma manifestação de 150 mil pessoas. E algum tempo depois estoura uma guerra civil. Ou seja, né, as pessoas foram se formando em grupos com uma determinada motivação em comum, né, lutar contra o Estado repressor, exigir os seus direitos. Aí esses grupos foram encontrando outros grupos que tinham os mesmos objetivos, foram se aglutinando, foram formando um mega grupão, né? E esse mega grupão conseguiu organizar uma manifestação de 150 mil pessoas, né? Nas ruas. Então, e esse caráter de reivindicação desse grupo gigante de pessoas é o que vai definir a identidade desse grupo, né? Eram grupos reivindicativos, né? Claro que aí cada um poderia ter um motivo mais pessoal, entre aspas, né? Menos compartilhado para participar dessa manifestação, desses movimentos. Então,
Vamos pensar, poderia ter estudante, poderia ter trabalhador de indústria, poderia ter trabalhador rural, né? Cada um vai defender alguns interesses próprios, né, daquele grupo, mas no geral todos concordam com alguma reivindicação contra o governo. Então isso vai definir aquela identidade daquele grupo. Pode avançar? Pelo amor de Deus, né? Já é 10h15, então vamos. Relações com os outros grupos vai definir a identidade grupal. A identidade de um grupo se define também a partir dos grupos com os quais estabelece relações. E claro que relações estabelece com esses grupos, ou seja, os grupos que estabelecem relações e quais relações ele estabelece. Então, os grupos podem se relacionar de maneira positiva, negativa, podem ser relações formais ou informais, relações de colaboração ou competição e relações de dominação de um grupo sobre o outro, de resistência ou submissão. O grupo surge na dialética intergrupal que se produz historicamente em cada sociedade. Aí ele vai dar um exemplo, né, de como que a relação de um grupo com o outro vai definir a identidade. Então ele dá um exemplo lá de um sindicato de trabalhadores, né, como que eles vão se relacionar com os sindicatos patronais, é isso que vai definir se esse grupo ele é mais combativo ou se ele é mais, no popular, né, mais pelego, né? Tudo que o sindicato patronal manda, o dos trabalhadores obedece, né? Então, será que está cumprindo, né? Enfim, é o que vai determinar a identidade dele, um sindicato que eles falam pelego, né? Uma vez que a identidade objetiva dos grupos surge de sua conexão com alguns interesses sociais, pessoais ou coletivos, é possível que existam grupos com uma identidade contraditória, quer dizer, grupos formados por membros de uma classe social que canalizam contra si mesmos os interesses de classes sociais opostas. Então eu falei o exemplo lá da árvore que é a favor da motosserra, né? A árvore que é a favor da queimada, a galinha que vota na raposa para tomar conta do galinheiro. Então são algumas metáforas, né, para dizer de pessoas que se engajam em grupos que defendem interesses contrários aos seus interesses, contrários ao interesse do grupo do qual faz parte. Aí o Martim Baró dá um exemplo de grupos paramilitares que se voltavam contra a própria população. Então, assim, era gente pobre, gente que poderia estar lutando pela emancipação, mas, né, por uma série de motivos, eles resolveram se armar contra a própria população. Então, assim, era um grupo que estava lutando contra si mesmo, né, no final das contas. Bom, aí ele vai colocar uma diferenciaçãozinha básica, né, que existem grupos em si, sem consciência grupal e social, que apenas se agrupam de alguma maneira, sem muita consciência, sem muita reflexão. E existem grupos para si. E esses grupos para si são grupos que agem de acordo com a sua consciência grupal ou social. Agem para si. Tem consciência de grupo. Avançando. E aí chegamos, né, num terceiro aspecto formativo da identidade grupal, que é a consciência de pertença a um grupo. Pertencer a um grupo não significa ter consciência de pertencer a ele. Acho que vocês vêm falando isso desde o começo lá, né? Então a pertença é um dado objetivo, querendo ou não você pertence, e a consciência é um dado subjetivo, né? Você pode ser consciente de que pertence a um grupo ou não. E aí, né, aí eu acho que vocês vão talvez saber conhecer e indicar vários exemplos, né? Que pode-se buscar a identificação com o grupo a partir das vantagens e objetivos presumidos de se pertencer a ele. Então, por exemplo, uma pessoa que é de uma classe social mais desfavorecida vai querer fazer o quê? Usar roupas, ter comportamentos, frequentar lugares, frequentar festas, sei lá, frequentar clubes, andar junto, né, de pessoas de grupos mais favorecidos, né?
para de alguma forma gozar desses benefícios, né, das vantagens de fazer parte desse grupo. Ainda que, de fato, a pessoa não faça, porque pertencer a um grupo é um dado objetivo. Ou é ou não é. Mas ela pode querer, né, pertencer a esse grupo, ainda que ela não pertença. E a mesma ideia é o grupo religioso. Então, né, a pessoa vai entrar no grupo pensando, né, num objetivo presumido de se pertencer a ele. Então, vai entrar num grupo religioso, por quê? Numa igreja, numa religião. Por quê? Porque quer viver de acordo com o que aquele grupo prega, né? Viver, sei lá, de acordo com... Sei lá, vou pensar uma religião cristã mesmo, que é bem... Acho que é o que todo mundo conhece, né? Então, na religião cristã, Jesus fala de amar o próximo, de amar o próximo como a si mesmo, de viver em comunhão com os irmãos, de desvalorizar, né, os bens materiais, né, para instaurar o reino de Deus na Terra, ainda que esse reino de Deus não seja daqui, né? Enfim, então a pessoa vai querer viver segundo os princípios da caridade, por exemplo, que é um princípio cristão. Então tudo isso, né, a pessoa se engaja nesse grupo para viver, né, de acordo com ele, de acordo com esse objetivo. Mas aí, né, é uma escolha consciente, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu estou falando, é uma escolha consciente. Porque às vezes, né, vai porque a família leva, né, criança principalmente, cresce naquela religião, nunca teve uma postura crítica, né, daquilo e só vai, só continua, né? Mas nunca parou para pensar, né, se é aquilo mesmo que ela quer para a vida dela ou não. Por outra, a consciência de pertença a determinado grupo determina como se age nele e na relação. Ou não, bom, estou falando isso assim, a pessoa quer seguir os preceitos religiosos. Ok, é uma coisa. Mas às vezes a pessoa frequenta determinada religião, determinada igreja, enfim, com outro objetivo. Né? Não está lá pela questão religiosa, está lá porque lá é a igreja dos ricos, lá é a religião, sei lá, das pessoas bacanas, das pessoas bonitas, das pessoas jovens, não sei. Né? Então vai com outro objetivo, né? Não vai com o objetivo moral, né? O objetivo da religião em si. Ok, tudo bem, faz parte dos motivos pelos quais as pessoas sim, pertencem a um grupo ou não. Por outra, a consciência de pertença a determinado grupo determina como se age nele na relação com outros grupos. Então, quando eu sei que eu sou estrangeiro, eu já tenho de antemão mais ou menos como que eu vou agir, né, e como vão reagir comigo. Ou se eu sou de determinada categoria social, eu sei mais ou menos como vão agir comigo e como que eu devo agir. A pertença subjetiva determina a existência do grupo psicológico, né? E o Martin Baró vai falar que o grupo psicológico só existe enquanto tal, né, quando os membros têm consciência de que são pertencentes a esse grupo. A consciência de pertença e a identificação com o grupo estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Então, assim, você pode ter consciência de que você pertence à classe baixa, por exemplo, mas você não se identifica com isso. Você não aceita aquilo, né? Quer buscar outros grupos, enfim. A identidade assumida é dependente e relacionada à identidade atribuída por outros grupos àquele grupo. Então, a identidade que o grupo assuma depende muito da identidade que os outros grupos atribuem àquele grupo. Assim, a interação essencial é a intergrupal e não a intragrupal. Então aqui ele dá uma virada, né? Porque se no começo aqueles pensadores que ele traz lá vão focar que o que determina um grupo, o Freud mesmo, o que determina um grupo são as relações intergrupais, o Martin Baró vai dizer o contrário, que o que é essencial para determinar a identidade de um grupo não é a interação intergrupal, mas não é a interação intragrupal dentro do grupo, mas a intergrupal, entre grupos. É a relação entre os grupos que vai determinar a identidade daquele grupo. Muito bem, então aqui termina os aspectos formativos da identidade grupal. Próximo slide é sobre o poder.
tudo bem sobre identidade, tem esses 3 aspectos, que é a formalização organizativa, as regras, né, de pertença ou não, como o grupo funciona, quem pode entrar, quem não pode, como que funciona aqui, as relações com os outros grupos, né, é isso, né, que tipo de relação que esse grupo tem com outros grupos vai determinar a identidade dele, e a consciência de pertença dos seus membros, né? Também vai determinar essa identidade desse grupo. Então, saindo da identidade e indo para o poder. O poder é só um slide só. Então, o poder, antes de tudo, é uma característica das relações sociais, que emerge pelas diferenças entre os diversos recursos de que dispõem os atores, sejam indivíduos, grupos ou populações inteiras. Então, um grupo será poderoso sempre que consiga tais diferenciais vantajosos nas relações com outros grupos que lhe permitam alcançar seus objetivos, e inclusive impor sua vontade a outros grupos sociais. Então, é isso que determina o poder de um grupo, os recursos de ordem material, cultural e social de que dispõe, para fazer valer a sua vontade. Então, eu penso, por exemplo, os grupos de professores estaduais no Brasil, seja no estado de São Paulo, estado do Paraná. O que a gente vê? Esses professores, quando vão fazer greve, exigir melhor condição de salário, o que passa na TV? Eles conseguem fácil? Todo mundo respeita? A polícia respeita? Não, pelo contrário. Não, né? Muitas vezes na mídia ainda sai como roceiro, tá fazendo bagunça, não quer trabalhar. Exatamente. Por quê? Porque, infelizmente, esse grupo não tem poder, né? Tem algum poder, né? Sempre tem algum poder. Mas em comparação com o Estado, por exemplo, não tem recursos de ordem material, talvez, para fazer valer a sua vontade, né? Para atingir os objetivos que eles buscam atingir. Aí o Martim Baró, né, ele dá, bom, alguns recursos permitem alcançar mais poder do que outros, por exemplo, as armas. Então, por exemplo, é muito comum na América Latina ver que teve várias ditaduras militares. Por quê? Porque os militares dispõem de recursos para fazer valer a sua vontade, né? No caso, pode ser o poderio mesmo de arma, poderio militar. Eles têm uma organização invejável, isso eu não tenho o que falar. A organização militar é realmente invejável, uma disciplina invejável. Então, isso é poder, isso é recurso, né, para atingir o que eles querem. E o poder determina, em certa medida, a própria identidade de um grupo, né? Um grupo mais ou menos poderoso. Grupos menos poderosos tendem a se fechar em si mesmos ou estabelecer relações de dependência com grupos mais poderosos. Porque para poderem realizar aquilo, os seus objetivos, né, precisa fazer alguma aliança, alguma dependência com grupos mais poderosos. Então, vou dar um exemplo que foi verdade durante um tempo, hoje não é mais, que é o MST e o PT. Então, o MST e o PT eles foram unidos durante muito tempo. Hoje em dia, não é mais, né? Por quê? Porque o MST não tinha recursos, né, para fazer valer seus objetivos. Então, eles se aliaram a um grupo mais poderoso, né, que é o PT, que é um partido grande aí, né? Mas o PT, uma vez no poder, não fez o que o MST reivindicava, que era a reforma agrária, né? Então eles acabaram se separando. Um exemplo, né, isso, gente, é apenas um exemplo de grupos que se unem, né? Um grupo menos poderoso se une a um grupo mais poderoso. Podemos pensar em outro. Deixa eu pensar. Sei lá, vou pensar lá no Rio de Janeiro, lá. Por exemplo, os moradores. É que aí já não é aliança, né? Aí acaba sendo submissão. Deixa eu
pensar um outro exemplo. Por exemplo, um sindicato pequeno se une a uma central sindical. Um sindicato pequeno não tem muito poder, não tem muito recurso. Se une a uma central sindical que vai ter muito mais recurso, muito mais poder para lutar por aquilo que eles precisam, né? Então, é isso. Apenas para colocar que o poder de um grupo é um dos critérios aí que definem o grupo, né? O grupo se define pelo poder que ele tem. E, por último, a atividade grupal. Atividade grupal é o quê? É o que faz um grupo, quais atividades desenvolve, quais são suas metas, qual é o produto do seu fazer. Então, um grupo tende a se dissolver quando não realiza aquilo a que se propõe, né? Então, sei lá, Tô pensando, eu estava lendo isso, eu estava pensando em exemplo de partido, mas se alguém puder me ajudar para não ficar tão partidário assim a aula, então, sei lá, pensa um partido que luta por uma coisa e aí quando ganha a eleição não realiza, ele tende a se dissolver, né? Tende a acabar. Ou uma empresa que se propõe a fazer certas coisas, se ela não consegue dar conta daquilo que ela se propõe, tende a se dissolver. Um movimento social também, que por algum motivo não esteja bem alinhado aí, uma hora vai se dissolver também. Enfim, atividade grupal, né, o que aquele grupo faz, é o que determina também a sua existência, de certa forma. Então, tem duas dimensões da realização, externa e interna. Para ser reconhecido socialmente, o grupo deve ter uma realização externa bem-sucedida, né? A sociedade, o entorno, o fora do grupo tem que reconhecer que aquele grupo tem uma realização bem-sucedida. Mas existe uma realização interna, né? Que os outros membros do grupo vão enxergar internamente o que esse grupo realizou ou não. Se a consciência sobre os interesses ou objetivos comuns não é a finalidade dos grupos, com frequência catalisa seu aparecimento ou sua dinamização, orientando a disposição das pessoas para realizar metas comuns ou para buscar níveis novos e superiores de organização e estruturação grupais. A atividade de um grupo, quando em relação com outro mais poderoso ou na realização de determinados objetivos, pode determinar sua existência ou desaparecimento. Aí ele vai dizer de novo dos grupos paramilitares, né, que uma vez que serviu aos interesses de quem incentivou, né, que existissem, eles acabaram sendo abandonados. Muito bem. E o último slide, acho que é o último. É o último. O Martim Baró coloca as tipologias grupais, né? Mas antes disso ele fala que é necessário considerar a sobreposição grupal. Ou seja, geralmente os limites entre um grupo e outro são difusos. Então, por exemplo, existem empresas que surgem, são empresas religiosas, né? Que não se separam da religião. Tem muito exemplo. A Igreja Católica é um exemplo. Tem muitas empresas que só existem por causa da Igreja Católica. Ah, mas só a Igreja Católica? Não, a Igreja Evangélica também. Tem muitas empresas que só vão existir por conta da sua origem, né, na religião. Ou mesmo familiares, né? Tem empresas que nascem a partir de uma família, né? Além do fato de um mesmo indivíduo ser representante simultâneo de vários grupos. Então, o indivíduo ele é representante de vários grupos, conscientemente ou não. Então, eu posso ser um estudante, homem do Brasil, do estado de São Paulo, da cidade de Santa Bárbara, do curso de psicologia, que trabalha num determinado setor, um determinado setor produtivo, faço parte de tal clube, faço parte de tal sindicato, faço parte de tal religião. Tudo isso são uma pessoa, né? São vários grupos que se interpõem
Essa pessoa, sou de determinada família, tenho determinados amigos, e por aí vai. Bom, aí eles são. Agora, isso, além do meu tempo ter acabado, né? Também não vou me estender nisso, porque ele tem lá no texto as explicações bem objetivas, né? De diferenciação entre os grupos, né? Então, grupos primários seriam grupos pequenos, os membros se relacionam entre si pessoalmente com afetividade. Nossa. Afetividade. E os grupos secundários, que são grupos grandes, as relações impessoais e institucionalizadas, como papéis. Então a gente pode pensar, grosso modo, família, empresa. Família, amigos. Opa. Empresa, escola. Que critérios utilizar para grupos pequenos ou grandes? Aí o Martin Barol vai dizer que o principal critério para ser considerado um grupo pequeno ou grande é o contexto, né? 10 pessoas num contexto pode ser muita coisa, em outros, muito pouca coisa. E assim por diante. Mas, operacionalmente, né, ele toma por considerar que por volta de 10 pessoas é um grupo pequeno e mais de 20 é um grupo grande. E aí tem algumas tipologias que ele vai dizer sobre o grupo, né? A multidão, o bando, a agremiação, relacionado até um pouco à consciência de pertença e intencionalidade de pertencer a esses grupos. Uma outra formulação de grupo primário e secundário. E ele vai dizer uma outra classificação ainda, né, de acordo com a teoria dele, os grupos primários, funcionais e estruturais. Aí isso eu vou pedir para vocês lerem, que tem definições bem objetivas lá no texto, por isso que eu não trouxe para cá. E é isso, gente. Alguma questão? Temos 5 minutos, além de eu já ter estourado bastante. Estourado não, começou a aula há mais de 8 horas, né? Se for ver, tem. Se for ver, tá bom, vai. Alguma questão, amigos e amigas? Alunos e alunas? Ô, professor, desculpa. Meu fone caiu bem na hora que você estava falando. Agora na última parte mesmo. No finzinho mesmo. Você falou Sobre. assim, eu vou pedir para vocês. Aí eu não escutei mais nada, porque meu fone caiu da minha orelha. Ah, Pode tá. repetir. Sobre essas tipologias grupais, eu vou pedir para vocês lerem lá no texto, porque são critérios bem objetivos, tipo. Ah, tá. Por isso que eu não Tranquilo. trouxe pra cá. É isso. Ah, sim, de boa, porque eu achei que. Não, beleza, tudo bem, obrigado. Boa noite, professor. Porque você achou que. Não, sei lá, eu achei. Sei lá o que eu achei, na real. Não tinha ouvido nada dessa última Ah, parte, desculpa. Foi mal. tranquilo. Falou. Boa noite, Porque. então. Desculpa. Boa noite. Não, desculpa. Ah, Essas tipologias, elas são fáceis assim para eu montar questões, sabe? Se eu perguntar o que que é uma multidão, o que que é um bando, o que que é uma agremiação, o que que é um grupo funcional. Então leiam entendi. lá para se apropriarem disso. Ou, por exemplo, eu dou um exemplo, aí eu falo, esse grupo é o quê? É grupo funcional, é bando, é agremiação, entende? Entendido. Leiam para se apropriarem do conteúdo. É isso, gente. Que mais? Que mais? Nesses últimos 3 minutos que a gente tem. Jefferson, então depois você pode fazer o favor de encaminhar pra gente o slide dessa aula? Posso fazer Tá bom. nesse momento. Obrigada. Nada. É bom saber que vocês estão com os slides, que daí eu pergunto tudo que não tem no slide. Só tem no texto. Aí, adiantou estudar para o slide? Não.
Mais alguma coisa, gente? Bom, então semana que vem é prova, ok, mas aí eu já vou deixar, essa semana eu já vou colocar os materiais da próxima aula, né, depois da prova, que aí a gente acabou hoje, acabou essa história de materialismo dialético. Alguns vão falar outros vão falar viva. E aí vamos para psicanálise. Aí não é nem grupo no sentido mais amplo, né? Pensar psicoterapia de grupo. Então, né, a psicanálise faz esse recorte, né, do grupo terapêutico. Então, vimos o materialismo dialético, né, traz essa compreensão do grupo na sociedade, e a psicanálise traz uma outra compreensão do grupo. Certo? Mas enfim, isso daí acho que vocês só vão se preocupar depois da semana que vem, né? Só estou avisando, informando que acabou esse assunto, né? Certo? Certo. Tudo bem, então. Bom, quem mais quer falar? Fala, Ariadne. Não, só ia falar que só tem 1 minuto. Ah, tá. Não, então, isso que eu ia dizer. Fala, se ninguém tem mais nada para falar, eu vou encerrar. Só tem mais 1 Boa minuto. noite, Jefferson. E eu acho que na outra semana é feriado, não é? Que beleza, Não hein? nessa agora de outubro, na outra. Ah, não tem problema. Eu coloco mais texto lá. Coloco texto para 2 semanas, beleza? Tá bom. Boa noite. Boa noite, mas eu aviso no grupo lá, tá bom? Boa noite, Jefferson. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.